e vou passar a palavra ao Dr. Jorge Viana, Presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, professor do Instituto Brasileiro do Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Senador da República Federativa do Brasil entre 2015 e 2019, Governador do Acre entre 1999 e 2007, Prefeito de Rio Branco 1993 a 97, graduado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília. Portanto, mais um interveniente neste painel que concilia a sua atividade como gestor público, como político e como professor também da Universidade. Professor Jorge Viana tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vitalino. É uma honra estar nesse painel com a sua mediação. Eu queria cumprimentar os colegas, aqui o André, o ministro, querido amigo Anastasia. Queria também cumprimentar a doutora Vilma, que acaba de fazer sua apresentação, e o doutor Marcos Abraão, que fez uma belíssima apresentação. Queria agradecer ao ministro Gilmar e cumprimentá-lo, ministro Salomão, doutor Gonzalez, professor Carlos Branco, por realizar esse evento, por trabalhar esse evento. Algo extraordinário, que por si só já mostra que no Brasil temos um certo déficit de encontro, de conversa, por conta do que vivemos nos últimos anos. Mas esse encontro repara bastante. Eu vejo o doutor Rubem Almeto ali, vejo o doutor Jorge Messias, um querido amigo. Isso fala por si só. Quando eu estou num painel com o André Esteves, né, eu ia brincar, falei para o pessoal, ele vai falar do ponto de vista dos que têm dinheiro, e eu vou falar do ponto de vista dos que não temos dinheiro. Mas o debate aqui foi muito de quem é o dinheiro. De quem é o dinheiro, porque eu e a Anastasia fomos governador e o povo sempre chegava para nós, o Estado tem muito dinheiro. E nós, eu acho que modesta parte, cumprimos bem nossa missão. Eu mesmo no governo do Acre, eu vivi outros tempos. Eu quero trazer algumas coisas diferentes do que eu ouvi para talvez colaborar com esse debate. Mas quando eu fui governador, a situação foi muito difícil. Eu peguei o Estado com 5 meses de salário atrasado, André. O Estado estava nas páginas policiais, quase 3, 4 vezes por semana no Jornal Nacional, na parte policial do Jornal Nacional. Tinha a pior educação do Brasil, e eu assumi. E ainda bem que eu já tinha sido prefeito, já tinha sido muito rigoroso, e eu sempre trabalhei a ideia da gestão pública inspirada no empresarial. Não que o governo tenha que dar lucro, não é isso. Mas o governo tem que ser eficiente e inspirado no mundo privado. O doutor Rubem não põe o dinheiro dele ou não põe os investimentos dele em algo que ele não tenha certeza, ou pelo menos aposta que vai dar certo. E o serviço público tem uma responsabilidade um pouco maior, porque o dinheiro não é do governador, não é? Foi colocado aqui, é do contribuinte, mas eu acho que é do bem comum e tem que ser bem gerido. E eu administrei o Estado como se fosse uma empresa, porque quando eu peguei a prefeitura, era mais barato matricular os 4.000 alunos da capital no colégio mais caro privado que tinha. E eu fiz essa conta, mas era um desequilíbrio total. E quando eu terminei, tinha uns 12.000 alunos, e era mais barato manter no serviço público, porque a gente deu eficiência. Eu troquei a palavra administrar, fiz até um artigo há algum tempo atrás na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, que aliás precisa ser valorizada para formar gente, para serem gestor público, como nós fazemos no IDP. Eu e o professor, nós trabalhamos num curso que o ministro Gilmar, Francisco criaram, de preparar pessoas para serem gestores públicos. No Brasil não tem essa cultura. Dificilmente alguém governa a França, é primeiro-ministro da França, o presidente da França, sem ter passado pela escola de administração da França. Porque, veja, como é que o primeiro emprego de uma pessoa é ser secretário de Educação, gerenciando 25% do orçamento de um município? Ou secretária de Saúde ou secretária administrando 15% dos recursos públicos de um município. O primeiro teste, às vezes, é o emprego público.
Então, eu dou muito valor à formação. E acho que esse debate sobre equilíbrio fiscal, sobre contas públicas, ele tem que ser levado muito a sério. Mas eu queria aqui, pedindo licença, sempre que eu tenho algum propósito, alguma proposta na minha formação, antes de ser senador e governador, que eu busquei e tive a oportunidade de ter, aliás, quem me deu foi o presidente Lula, que em 91 falou para mim, eu disputei o governo do Acre, fui para o segundo turno, ele falou, vá fazer curso, vou te arranjar uns cursos, você vai estudar, porque você vai ser prefeito. 2 anos depois eu virei prefeito e já tinha me preparado para ser prefeito, e depois criamos quase como uma escola de governo. E hoje dou aula no IDP de Administração e Gestão Pública. Mas sempre que eu falo, eu trago algo, entender o mundo que estamos vivendo. Onde eu trabalho tem um mapa mundi na parede, desde o final dos anos 80, que é para lembrar que nós somos parte de um mundo. E eu trago isso para essa conversa nossa aqui. Eu acho que não dá para discutir governo, tamanho de Estado, equilíbrio fiscal, sem pensar o mundo que estamos vivendo. E eu trouxe 3 slides, eu acho. Eu queria pôr o primeiro. Isso aqui é um movimento que diz respeito aos estados, a todos nós. É o movimento demográfico da população do mundo. A origem da humanidade, as informações que temos da ciência, é na África. Eu acabei de vir da África. Passei 4 dias, eu acho que foi o mais importante evento que nós fizemos com o pessoal do Itamaraty, de todas as embaixadas africanas. Eu falei, a mais importante reunião da PEX é aqui. Porque é um continente que nós viemos e para ele voltaremos. Se olharem a evolução da demografia do mundo, isso tem muito a ver com contas públicas, governador Anastasia. O continente africano, provavelmente no final desse século, vai ter a metade da população do planeta. Hoje tem 1,4 bilhões de habitantes, né? Os 54 países. Deverá ter perto de 5 bilhões, porque o mundo deve parar nos 10 bilhões de habitantes. E olha a importância, a Ásia vai perder espaço, a Europa, a América do Norte. Por quê? Porque o mundo está envelhecendo rapidamente. E o custo das políticas públicas para o Estado vão mudar radicalmente. O governador Anastasia, que por mérito é ministro, como vamos fazer? A ONU fala de economic care, a economia do cuidar. Quais os governos que estão pensando no aumento, no envelhecimento da população, sem ter leis, políticas públicas para isso? E quem vai repor a força de trabalho? A automação só? Mas se vem a automação e todos envelhecemos, como que fica? A África tem, na maioria dos países, 70% da população tem menos de 30 anos. Menos de 30 anos. A Nigéria vai ter uma população maior do que a China. Breve. A Nigéria. A Portugal, provavelmente tem uma mudança. Eu estive no gabinete do primeiro-ministro essa semana, estava falando com o chefe de gabinete dele. Portugal está recebendo muita imigração. Populações migrando para cá, chamam até nômades digitais, e talvez Portugal sobreviva a essa avalanche. A França já se livrou porque recebe muito imigrantes, mas Espanha, Itália vão ter a metade da população que tem hoje, e envelhecida em algumas poucas décadas. A Alemanha já está começando a mexer, abrindo leis para trazer imigrantes, para trazer jovens. O primeiro-ministro japonês lançou essa semana um programa, André, essa semana não, faz uns 20 dias, 25 bilhões de dólares de investimento para incentivar os jovens a ter filhos. Porque o Japão, o crescimento é de 1,3. 1,3 a natalidade, quando deveria ser 2,1. Isso é dinheiro, é custo para o Estado. Imagine, o Japão está investindo 120 bilhões de reais num programa para incentivar os jovens a ter filho. E essa conta não vai fechar, porque depende das mulheres e eu acho que depende dos homens, porque nós vamos ter que repactuar as relações em casa, de trabalho, com as mulheres vindo mais à frente, participando mais, e os homens participando mais também em tarefas que sempre se escusaram de participar. Senão não vai ter ambiente. Eu queria passar a próxima. Veja, isso aqui é um pouco do que vai acontecer no mundo. Então, a África vai ter a metade da população e a força de trabalho vai estar lá, doutor Almeida.
Por isso que eu falei que a reunião que eu estava fazendo era muito importante, porque o Brasil é um grande parceiro da África, nós temos dívida com a África, e acho que Índia, África e o nosso país têm muito a colaborar nesse processo. Eu trouxe alguns números, eu queria passar o próximo, por favor. Pode puxar o próximo. Eu já falei um pouco. E aqui, não, volte, por favor. Aqui tem um outro tema que eu trago. Então, um desafio, a demografia do mundo. O outro desafio, eu devo muito à Esmeralda, que me passou esses dados na outra vez que viemos, né, Esmeralda? E eu levei para as minhas aulas do IDP. Então, nos últimos 30 anos, nós tivemos 52% das emissões. Então, nós estamos vivendo um desarranjo na demografia e mudança climática. Então, custo nisso. O André vai muito a Davos, eu fui uma vez com o presidente Lula, mas fazem 5 anos, os que trabalham com números sempre tentam enxergar as coisas antes da gente. Faz mais de 5 anos que Davos discute esse tema. E tem alguns governos que não discutem. Isso significa muito custo. Eu, quando senador, fui presidente da Comissão de Defesa Civil. Criamos a comissão. Ninguém tem ideia, mas $1, as Nações Unidas fala, investido na prevenção, substitui $7 que você gasta na reparação. Os eventos climáticos são muito caros para o Estado. Jorge Messias, que ali cuida da parte muito fundamental do governo, é muito complicado ter orçamento com os eventos climáticos. Não tem mais cheia em São Paulo, tem várias cheias em São Paulo, em Minas, na Bahia, no Nordeste, no Sul, eventos que custam caro para o nosso país, que não tinha isso no orçamento. Então, essas emissões levaram a uma alteração do clima que mexe nas contas públicas, que põe um desafio de que temos que rever o modelo de Estado. O próximo, por favor. E aí, eu trago o último, que estou trazendo aqui as emissões, mas pondo o Brasil, a África e a Ásia como parte da solução. Porque eu queria terminar aqui minha fala, diante desse mundo que tem um problema sério da demografia, de mudança climática, tem muita desigualdade ainda, tem muita intolerância, né? Nós vimos a história do submarino com 300 pessoas morrendo na parte de cima e 5 morrendo embaixo. E todos nós discutimos isso. Nós estamos vivendo também a era da inteligência artificial, da automação. Eu fui visitar o escritório da Apex, lá em Pequim. Quando eu saí, estava saindo, tem aquelas catracas de inteligente que você passa e ela abre, você entra. Quando eu estava saindo, veio um robô, 1,5 metro, parou na frente da catraca, ela abriu, ele passou, eu fui atrás. Eu falei, não é possível. Fui atrás, dobrou o corredor, parou na frente do elevador, entrou e subiu. Eu falei, o que é que está acontecendo? Perguntei para o meu colega. Falou, ele veio entregar comida. Estava, de fato, atrás dele, tinha umas caixinhas atrás. Então, ali, eu falei, gente, eu só lia sobre isso, só via nas revistas, mas eu vi agora, quando fui à China. Então, nós estamos vivendo automação, né? O risco até mesmo dessa automação ficar com autocontrole, como já foi debatido aqui, inteligência artificial, me preocupa muito isso. Mas nós estamos vivendo ainda num mundo muito desigual. E como enfrentar tudo isso no mundo desigual? O presidente Lula acabou de ter uma reunião com o Papa Francisco e pactuaram de que vão trabalhar fortemente pela ideia de criar uma igualdade, melhorar a relação de igualdade no mundo, ser sustentável também. Imagine um envelhecimento com um mundo desigual igual nós temos. É muito caro para o Estado, não tem Estado que dê conta. Não tem Estado que dê conta. E eu acho que um debate como esse nos ajuda a refletir um pouco sobre esse mundo que estamos vivendo. Não dá mais, não é o governo que eu e a Anastasia assumimos lá atrás. O desafio agora são outros. Né? É a transição energética, que vai sair de um carro que tem 5, 6 mil componentes, num carro convencional nosso, para um carro que tem 500 componentes, que é o elétrico. Que a metade do preço é a bateria, com lítio, outro mineral. Entende que isso modifica completamente. Então, eu trago aqui, queria pedir desculpa, até me alonguei um pouco mais, mas esse debate, se vamos debater equilíbrio fiscal, contas públicas, orçamento, Estado, nós temos que gastar um pouco de energia
entendendo o mundo que estamos vivendo, os desafios que estão pela frente, e eu não sei se os congressos, com todo respeito, eu não sei se os governos, com todo respeito, estão debatendo isso, o mundo que estamos vivendo. Mas eu acho que está bem na hora, ou passando da hora, de fazermos isso. Os que trabalham no mundo financeiro já fazem esse debate há algum tempo. Mas acho que nós poderíamos avançar. Eu vi muitos debates aqui nesses 2 dias, hoje eu volto para o Brasil, que trouxeram parte do que eu estou pondo. Eu fiz questão de trazer esse debate, porque acho que o Brasil é parte da solução para esse mundo. Porque pode trabalhar bem os seus 200 milhões de habitantes, pode trabalhar bem a produção de alimentos, certamente tem a melhor vantagem comparativa para fazer transição energética e, obviamente, para enfrentar a questão da mudança climática, tendo a maior floresta tropical do planeta, tendo 25% da biodiversidade, tendo 12% da água doce do planeta e, obviamente, uma força de trabalho no nosso povo, né? Mas o Brasil também está envelhecendo. Isso me preocupa. Então, acho que o Brasil está de volta, esse seminário é interessantíssimo, mas o Brasil tem que voltar disputando o mundo, como a gente na Apex está tentando pôr, do ponto de vista comercial, mas também ajudando o mundo a vencer essas crises que são muito desafiadoras. Muito obrigado.